Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor. Mais uma vez, agradecendo a Deus a oportunidade de estar trazendo aqui a Palavra de Deus, a nossa querida Casa de Oração, aqui no Lago Sul. E, como o pastor tem dito, depois vamos mandar para os nossos irmãos que não puderam estar, por vários motivos, até de precaução, vamos mandar também essa mensagem para que possamos juntos meditar sobre a vontade do Senhor. Eu queria convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias. Nós leremos duas passagens do livro do profeta Jeremias. Uma passagem no capítulo 31, versículo 15, e a outra no capítulo 29, algumas páginas atrás, capítulo 29. Então fala assim Jeremias, em seu capítulo 31, versículo 15. Fala assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. A segunda passagem, que complementa essa, está em Jeremias, capítulo 29, pouco antes, versículos 4 a 9. Fala assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, assim diz o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui como igreja, Senhor Deus, louvando o teu nome, meditando, Senhor Deus, na tua palavra. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor guie esse teu servo, Senhor Deus, tão limitado, Pai, tão incapaz, no estudo da tua palavra, Senhor Deus, para que minhas limitações não impeçam, Senhor Deus, que a tua vontade seja expressa. Te pedimos, Senhor Deus, nos leve agora, Senhor Deus, em paz e segurança, pelos caminhos da tua palavra, para que possamos saber qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essas duas passagens do livro do profeta Jeremias estão relacionadas basicamente ao mesmo evento, que é o evento do exílio do povo de Deus, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu ali por volta de 486 a.C., quer dizer, um sexto século antes de Cristo. Ou, como disse o nosso querido evangelista Carlos hoje pela manhã, hoje se usa antes da Era Comum, em respeito aos demais calendários, calendário judaico, calendário muçulmano, o calendário cristão é chamado a Era Comum. Mas é isso, quer dizer, praticamente 600 anos antes de Cristo, houve a destruição de Jerusalém. E Jerusalém, os irmãos já estudaram na escola dominical e outros encontros que a igreja tem, que a região ali que nós conhecemos hoje como Israel, Palestina, era separada em dois grandes reinos, vamos dizer assim. O reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era o reino menor, que era Judá. E no reino do sul é que estava o templo de Jerusalém. Então o reino do norte caiu primeiro, Israel caiu primeiro, porque era um reino onde a capital era Samaria, e era um reino mais rico, mais próspero economicamente. E depois, nessa época, o reino do sul, que é Judá, Benjamim e Jerusalém, que é a capital do reino do sul, caiu sob o domínio de Nabucodonosor. E
este evento é extremamente traumático na história da salvação, na história do povo judeu, e depois nós, como cristãos, que entramos dentro dessa grande tradição entre o judaísmo e o cristianismo, nós também celebramos isso como um grande evento nessa história da salvação. Foi quando o templo de Jerusalém, que era tido ali como a morada do Senhor, como o sinal visível de Deus na terra, que era, vamos dizer assim, o símbolo de toda a proteção que Deus tinha sobre o seu povo, foi destruído, foi arrasado, foi invadido, levaram todos os tesouros da casa, pisaram os santos dos santos, a Arca da Aliança desapareceu. Então é um grande trauma em toda a história, nós chamamos de história da salvação. E aqui o profeta Jeremias, nesse capítulo 31 do livro, nesse versículo, ele fala então que houve um grande choro em Ramá. E a cidade de Ramá é uma cidade que a localização geográfica dela fica um pouco imprecisa, mas ela fica ali justamente na divisa entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, né? Na região de Benjamim. E diz que esse choro foi ouvido lá nos limites do Reino do Sul, do Reino do Norte, porque era o grito justamente do povo chorando por Jerusalém. Então isso significa que foi um grito muito grande, foi um choro muito grande. E diz, olha, lá em Ramá ouviu-se Raquel chorando. E Raquel aqui é a matriarca do povo de Israel, né? A mulher de Israel, de Jacó, que teve então Benjamim e José. Então ela é colocada aqui, essa matriarca, como símbolo justamente das mães, das famílias, dos fiéis que estavam chorando, lamentando essa grande desgraça que tinha caído sobre o povo de Deus. Então o que a Bíblia diz aqui neste momento é que esse choro era um choro que não queria ser consolado, né? Aqui diz, ela está inconsolável. Algumas traduções vão colocar assim, ela não quer ser consolada. Não é só que ela está inconsolável, ela não quer ser consolada. Não sei se vocês já pegaram alguém chorando, por exemplo, por uma perda ou por alguma outra tragédia em sua vida, e a pessoa está chorando copiosamente, e alguém chega e bate no ombro dela, oh, não chora, não chora. Não, esse choro é inconsolável. Eu me lembro que eu tive perdas na minha vida, somente meu pai e minha mãe, e eu lembro no momento da morte, né, da morte deles, e pranteando, havia momentos que eu chorava, e eu chorava de forma inconsolável. Eu não queria ser consolado, eu não queria parar de chorar, eu queria chorar. E esse choro, irmãos, de Raquel colocado aqui, é justamente esse choro que você tem que deixar fluir, sabe? O choro é uma grande bênção na nossa vida. Eu cheguei estudando esse texto, eu cheguei à conclusão que o choro é um direito humano. Nós temos direito de chorar, porque o choro, o sair lágrimas, né? O sair esse líquido quente e salgado de nossos olhos, e escorrer muitas vezes por nossa face, é um transbordo de dor. É como se nós não quiséssemos guardar aquela água salgada dentro de nós, e nós queremos tirar aquela água, nós queremos chorar, e é preciso deixar chorar. Existe tempo para choro, e existem choros que são realmente inconsoláveis, ou não querem ser consolados. Então, quando alguém está chorando, claro que a nossa tendência é sempre falar, não chore, mas é bom chorar. Então, o que Jeremias diz é que, frente a essa grande desgraça que aconteceu, Raquel precisava chorar, gritar, exclamar que os filhos dela não existiam mais. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é justamente o grito, o choro presente de uma grande tragédia. E nós podemos fazer paralelos com os dias de hoje, quando nós estamos vivendo esse período longo de pandemia, de calamidade pública, de calamidade na saúde, de perdas, de desespero muitas vezes. Nós recebemos muitas vezes mensagens, notícias sobre pessoas atingidas, por exemplo, por essa pandemia de Covid-19, que a vontade que nós temos é de chorar mesmo. E muitas pessoas são pegas nessa época chorando de forma inconsolável. E é preciso deixar que as pessoas chorem. Então o que a palavra de Deus diz aqui é que quando um grande mal cai sobre o povo de Deus, é dado o direito do povo de Deus de chorar. O povo de Deus tem o direito de chorar. Pois bem, e nessa tragédia que caiu sobre o povo de Deus, a destruição de Jerusalém, assim a exemplo que tinha acontecido já no reino do norte, com Israel, muitos foram levados para o exílio.
O que é ser levado para o exílio? É retirado de sua terra à força e mandado para outro lugar. Então aqui, quando Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele leva, vamos dizer assim, toda a elite de Jerusalém, ele leva muitas pessoas para a Babilônia, porque esse era o costume dos babilônios quando tomavam algum local. Eles queriam, vamos dizer assim, desbaratar, né? Desbaratar o povo que ficava na terra, trocar muitas vezes o povo por outras pessoas. Então, esse choro causou um exílio, né? Na verdade, esse choro é uma resposta à tragédia que causou um exílio. O que é o exílio? É sair do seu lugar de tranquilidade, seu lugar comum, seu lugar de convivência, o seu dia a dia, o que a gente está ouvindo muito por aí do nosso normal. Então, durante esse período de pandemia, muitos de nós fomos mandados para o exílio também. E aí, quando eu digo para o exílio, não é sermos mandados para outro país, né? Mas sermos tirados do nosso lugar comum. Então, nós tínhamos uma forma de cultuar a Deus, nós tínhamos uma prática de cultuar a Deus, nós tínhamos uma rotina de cultuar a Deus, e nós fomos retirados dessa rotina por uma força maior, fomos levados para o exílio. Nós tínhamos uma forma de conviver em nossas escolas, nossas faculdades, com os nossos amigos no trabalho, nossos colegas de trabalho, no nosso dia a dia, nas visitas que fazíamos, ou mesmo no lazer que nós tínhamos, e tudo isso nós fomos retirados daí, e isso é um exílio, é um afastamento do lugar onde eu costumava estar. Isso não foi causado por um exército inimigo que invadiu o nosso país, mas foi causado por um exército invisível de um vírus, chamado coronavírus, que invadiu nossa realidade. E não é algo incomum. Nós sabemos que na história da humanidade nós temos a cada 10 anos, a cada 20 anos, grandes pestes, às vezes a cada 100 anos, né? Algumas autoridades dizem que essa pandemia era prevista, não porque alguém estava preparando o vírus no laboratório, estava fazendo uma grande vamos dizer assim, teoria da conspiração, mas porque a cada 10 anos, a cada 15 anos, realmente a natureza invisível, né, os vírus, as bactérias, eles se reorganizam em ondas para poder ali mostrar a sua força. E essa onda foi realmente muito forte, mas nos tirou do lugar comum. Mas aí, por isso que eu coloquei aqui Isaías 29, de 4 a 9. Porque na carta que Jeremias escreve aos exilados, né, essa carta, ela tem um significado dentro do texto bíblico, dentro do texto do profeta, né? Que é o quê? Ao mesmo tempo, esse profeta que foi usado por Deus para anunciar que viria o juízo sobre Israel, ou sobre Judá, esse mesmo profeta, quando o povo é mandado para o exílio, ele manda uma carta dizendo: olha, não é o fim, não é o fim, o exílio não é o lugar definitivo de vocês, mas aqui tem algo bom nessa carta. O que ele diz: olha, vocês quando forem para o exílio, vocês construam casas, vocês morem nessas casas, vocês se casem, vocês deem suas filhas, deem seus filhos, tenham filhos, se fortaleçam, trabalhem, continuem produzindo, se reorganizem, vivam a sua vida no exílio, porque os frutos das suas obras, a esperança do futuro vai ser mantido. Então, o que nós podemos trazer para nós nessa realidade que estamos vivendo, irmãos, é que mesmo neste período em que nós estamos afastados, exilados do nosso lugar comum, nós não podemos parar de produzir, não podemos parar de trabalhar, não podemos parar de viver a vida do povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o profeta não disse para aquele povo assim: olha, vocês vão para o exílio, mas não é exílio não, gente, fica tranquilo, é só um tempo, não fica preocupado. Não, era um tempo de exílio, era um tempo de afastamento. Jerusalém foi destruída. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que a igreja precisa entender que quando Deus nos manda para uma situação dessa, para uma situação de exílio, para uma situação de afastamento, devido a uma grande desgraça, Ele não quer que nós neguemos a realidade. Ele não quer que nós colocamos na nossa cabeça: não, olha só, vai passar, são 15 dias, 15 dias passa, 2 semanas eu só ficar isolado, passa. Eu lembro no ano atrasado, em 2019, a gente já falava isso: olha, se todo mundo ficar quietinho 2 semanas, passa. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, olha só, mas mais 2 semanas passa, mais 1 mês,
está tudo bem, mais um mês está tudo bem. Agora está de novo, não, mais 15 dias, né? Está tudo bem. Essa negação do exílio não tem lugar, irmãos. Nós estamos no exílio, nós estamos numa pandemia, e a pandemia é séria, e o vírus é sério, o coronavírus é sério, ele não cede por remédio mágico, ele não cede por kit, ele não cede por nada, ele é uma força da natureza, e isso é parte da criação de Deus, assim como nós seres humanos, quando entramos numa floresta e decidimos destruir metade dela, o bichinho que habita lá também não adianta falar, não, esse pessoal que está aqui na floresta não deve ser de verdade, não. Ninguém vai andar de duas patas, né? Isso não existe na floresta. Nós somos de verdade. Assim como a gente decide pegar, como eu disse esses dias, uma jazida no meio do nada de mineral, explorar aquilo até a última partícula, nós somos uma força da natureza. Quando nós decidimos atolar nossos rios de lixo, de esgoto, transformar nossos rios em canais só para levar nossa porcaria, nós somos uma força da natureza, destruindo a natureza. Então nós muitas vezes falamos do coronavírus, disso, daquilo, como se fosse algo estranho, mas não é algo estranho, é algo do reino animal, assim como nós, que somos capazes de causar destruição, ao mesmo tempo somos capazes de causar também coisas boas, construir coisas boas. Então eu quero dizer aqui, irmãos, é que Deus diz para esse povo o seguinte: não é brincadeira, vocês vão ser mesmo mandados para o exílio, Jerusalém vai ser mesmo destruída, vai ser tudo arrasado, só que é justamente por vocês terem consciência disso, que vocês estão fora de sua casa, é que vocês precisam buscar forças para se reorganizar. Então, irmãos, o que nós temos que ter como cristãos é a consciência de que sim, é um momento terrível nossa história recente, mas é um momento de construir, é um momento de trabalhar, é um momento de fortalecer os nossos laços com Deus, é o momento de entendermos o que Deus disse aqui, que isto é algo que vai acontecer, mas é algo que não é só passageiro, mas é algo que vai nos trazer uma grande alegria no final, por incrível que pareça. Porque logo no capítulo 31, que eu acabei de ler o versículo 15, os próximos dois versículos, 16 e 17, já trazem uma notícia sobre esse choro de Raquel. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o futuro, assim diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então veja que logo depois ele dizer de Raquel, que está chorando de forma inconsolável, porque existe um momento para o choro inconsolável, quando você chora, quando você lamenta, quando você tira de dentro de você essa água quente e salgada que precisa sair, Deus diz então, já que você agora chorou, já que você agora tomou consciência da dor que você passou, agora respira. Agora é hora de guardar o choro. Enxuga as lágrimas, porque há recompensa para as tuas obras, porque há esperança para o teu futuro. Essa é a nossa diferença no meio dessa pandemia. Não é a negação da pandemia, não é a negação da gravidade, mas é a consciência dela e de saber, Deus está me guardando neste exílio, Deus está me guardando no momento de provação, e durante esse tempo de provação eu desenvolverei obras, durante esse momento de provação eu terei filhos e filhas, no sentido literal ou no sentido de você produzir frutos. Durante esse momento de provação, a minha esperança será guardada no futuro, porque eu sei que quando tudo isso passar, quando tudo isso arrefecer, eu vou retornar para Jerusalém. E nós estamos estudando também na escola dominical isso, esse retorno a Jerusalém, essa reconstrução do altar, essa reconstrução do templo, de forma que o profeta vai dizer depois que aquele segundo templo é muito maior do que o primeiro. A glória do segundo templo seria muito maior do que o primeiro, porque a glória do segundo templo carregava também o sangue de Jerusalém. A glória do segundo templo carregava também a história de dor que aquele povo passou. Então eu digo, irmãos, que a história da igreja após essa pandemia vai ser maior do que antes.
vai ser mais gloriosa do que antes, porque nós vamos carregar conosco as dores que nós passamos, as perdas que nós tivemos, as lutas que nós enfrentamos, as pessoas que passaram por intubações, que passaram por internações, que passaram por perdas, onde Deus trabalhou essas pessoas, como Jesus ali trabalhava no lagar, ali pisava o azeite, pisava a uva no lagar para tirar o azeite e o vinho. É isso que nós temos que entender. O tempo hoje é de exílio, mas nós vamos carregar ao final disso, de volta para o nosso lar, de volta para Jerusalém, as nossas obras e a nossa esperança e certeza de um futuro melhor. É isso que tem que manter a igreja firme, é isso que tem que manter a igreja acesa, é entender a gravidade, mas dentro dessa gravidade nós estamos vivos, nós continuamos vivendo. No Evangelho de Mateus, no seu 2º capítulo, versículo 17 e 18, o evangelista usa essa mesma passagem para dizer, para concluir a narrativa do chamado massacre ou matança dos inocentes. Os irmãos sabem que na narrativa de Mateus, os magos levam até Herodes a notícia de que eles viram a estrela, viram os sinais dos céus do rei dos judeus e queriam adorar esse rei. E Herodes, então, com medo de perder o seu poder, ele então decide dizer: olha, vão lá, descubram onde ele está, depois venham aqui e me contem, porque eu quero também adorar esse Deus, eu quero adorar esse rei. E ele queria matar Jesus. E quando Herodes é frustrado em seu plano de matar Jesus, ele então manda matar todas as crianças até 2 anos de idade, que era o tempo que durou a visita dos magos até o momento que ele descobriu que tinha sido enganado. E então ali o evangelista Mateus diz assim: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Então o evangelista Mateus ele coloca também naquela tentativa de Herodes de acabar com a vinda de Jesus logo no seu início. Ele diz: olha, houve um grande massacre na época, houve uma grande matança na época. Por mais que os anais da história não tenham registrado isso, mas dentro do contexto do evangelho isso é muito forte e muito simbólico, porque ali é o menino Jesus, é a esperança que nasce, é o Cristo que vem trazer o verdadeiro reino de Deus, a verdadeira mensagem. Só que Herodes simboliza justamente o poder vinculado à religião, que está macumunado com o poder temporal maior. Entendam que Herodes era rei dos judeus. Esse era o título de Herodes. Ele era rei dos judeus. Só que ele era rei dos judeus e tinha apoio dos religiosos judeus, porque ele tinha se unido ao imperador romano, que era o poder de ocupação da época, e tinha construído grandes obras para os judeus. O segundo templo, que foi construído ali depois do exílio, Herodes reformou aquele templo e foi algo tão magnífico que até hoje nós temos o Muro das Lamentações lá, como prova do grande aterro que foi feito para fazer a esplanada do templo. Herodes construiu cidades, Herodes apoiou os religiosos da época, né? Vamos dizer assim, o poder religioso da época ganhou muito com Herodes, mas é justamente Herodes esse poder religioso unido ao poder de ocupação civil, do poder temporal, que não quer saber de um Cristo, não quer saber de Jesus como aquele que traz o reino novo. Ele quer que tudo permaneça como está, porque Herodes está ganhando muito dinheiro, os religiosos que estão junto com Herodes estão ganhando muito dinheiro, e o poder romano que controla tudo isso estava ganhando paz e prosperidade naquela terra. Mas Deus manda justamente nesse cenário de conflito o seu Filho Jesus Cristo, o verdadeiro rei, que não vem para fazer aliança com o Império Romano, que não vem para fazer aliança com Herodes, que não vem para fazer aliança com o Templo de Jerusalém. Ele vem para fazer o reino de Deus acontecer. Ele vem arrasar Jerusalém, justamente porque depois que Jesus cumpre sua missão e ele vai para os céus e deixa aqui a sua igreja, no ano 70 Jerusalém passa pela destruição definitiva, porque aí o reino de Deus não precisava mais daquelas estruturas de poder. Só que justamente
quando Mateus usa essa expressão de Raquel, assim como lá Jeremias diz, olha, há pranto em Ramá, Raquel está inconsolável, os seus filhos não estão mais aqui, mas diz, seus filhos retornarão para casa, seus filhos retornarão para Jerusalém, há esperança, há ganho nas suas obras. Mateus também diz isso, porque logo no capítulo 3, após essa narrativa, começa a falar de João Batista, começa a falar do arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, começa a trazer logo o Cristo caminhando sobre a terra e já iniciando seu ministério, fazendo seu batismo, demonstrando que toda aquela força que Herodes usou para impedir a esperança, para impedir o Jesus que nasce, para impedir a vida do reino, não funcionou. Porque Jesus viveu, sobreviveu, caminhou e criou a sua igreja, que está hoje reunida aqui neste local, e reunida em vários locais, e reunida também nas casas daqueles que não puderam estar aqui. O que eu estou dizendo, irmãos, é que o reino de Deus, ele é incontrolável. O reino de Deus é incontrolável. Jesus é incontrolável. E a igreja de Deus é incontrolável. Muitas pessoas olham para a igreja do Senhor hoje, nas suas diversas denominações, nas suas diversas organizações, olham e pensam assim, mas olha que parece um túmulo, está todo mundo controlado, está todo mundo em silêncio, no máximo as lideranças gritam quando algum tipo de privilégio é tirado delas. Irmãos, assim como o povo de Deus que estava lá no exílio, construíam suas casas, tendo seus filhos, se submetendo ao poder de Nabucodonosor, depois submetendo ao poder de Ciro, submetendo ao poder de Dario, todos pensando assim, esse povo está dominado, esse povo está calado, porque eles não estão reclamando que perderam Jerusalém, eles não estão reclamando do tempo que foi embora, eles estão em silêncio. Mas quando se passou 70 anos, nada segurou aquele povo. Nada segurou aquele povo. Deus moveu o coração de Ciro, Deus moveu o coração de Dario, depois Deus moveu o coração dos demais, para que fosse reconstruído o templo, para que fosse recomeçada a história. Assim como hoje, irmãos, a igreja que parece que está, vamos dizer assim, controlada, está em pacto com Herodes, está em pacto com o poder romano, não está. Logo, logo, daqui a alguns dias, nós vamos ouvir essas palavras: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Logo, logo, nós vamos ouvir justamente essas palavras, que a igreja não é lugar de escuridão, a igreja não é lugar de morte, de fraqueza, a igreja não é lugar de obscurantismo, a igreja é lugar de luz e de esperança. E logo nós ouviremos Deus falar conosco, que há recompensa para nossas obras, que há esperança para o nosso futuro, porque nós estamos no exílio, mas é justamente neste momento de exílio que nós vamos reforçar a nossa caminhada com Deus, para que quando as portas se abrirem novamente, para quando os portões se abrirem novamente, para quando as ruas se abrirem novamente, essa igreja surja cada vez mais gloriosa, cada vez mais forte, e a mensagem do reino vibre por essas ruas e balança os futuros desse país. É isso que eu quero e peço em nome de Jesus, e creio, porque o meu Deus é incontrolável, porque o meu Jesus é incontrolável. Amém? Glórias a Deus.